Queridos, eu queria ler um texto da palavra de Deus. Nós estamos na série Deus faz novas todas as coisas, mas o tema de hoje é a comunhão com Deus. O texto sobre o qual a gente vai meditar está lá em 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 4, que diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. O apóstolo João, quando ele começa a falar de Jesus, ele disse: olha, eu vou falar de alguém que eu conheci de perto. Eu ouvi, as minhas mãos tocaram nele, e ele é a própria vida de Deus. E hoje o que eu vou anunciar para vocês, o João está falando, eu vou anunciar para vocês a vida eterna. E em seguida, depois que ele diz que a vida eterna está disponível a todos nós, ele diz que quando ele anuncia essa verdade, o propósito é também trazer reconciliação e comunhão com o Pai, com o Filho e com os apóstolos. Então, a semana passada, quando acho que foi essa semana, né, que eu tive com os meus pastores, eu trouxe primeiro essa palavra para eles. Eu disse para eles, e estou dizendo aqui para vocês, que o Evangelho é um convite para a reconciliação. Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre os homens e Deus. E a Bíblia diz também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Evangelho é um convite para que você se reconcilie. Quem aqui já brigou com a esposa? Todo mundo com vergonha, hein? Quem aqui já brigou com o marido? Não é bom reconciliar? Reconciliação de verdade é maravilhoso, não é? É muito bom reconciliar. E queridos, quando o homem pecou, ele foi afastado de Deus. Mas desde o primeiro momento, quando isso aconteceu, Deus já tinha um plano. Aliás, desde a eternidade ele já tinha um plano de reconciliação. Então eu quero dizer para você que está me vendo na internet, para você que está aqui, a nossa mensagem não pode ser legalista. A nossa mensagem não pode ficar pegando nos erros das pessoas. A nossa mensagem é a mensagem de um Deus maravilhoso, um Deus santo, mas que é capaz de se reconciliar com o homem, mesmo que esse homem seja pecador. Amém, igreja? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Então, no dia de hoje, eu quero falar para vocês sobre essa obra linda de reconciliação. Como ela se dá, como é que a gente pode andar com Deus e ter uma vida de completa comunhão com Ele. Esta comunhão só acontece através da reconciliação. Eu quero dar aqui para vocês 4 verdades que são muito importantes. A mensagem de hoje é muito prática. Isso significa que você precisa ouvi-la e colocar em prática na sua vida. A primeira verdade que eu vejo aqui nesse texto, gente, é que para se ter comunhão com Deus, é necessário andar com Ele. Diga assim: andar com Ele. É a primeira verdade. Lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, a Bíblia diz assim: Ele te declarou, ó homem,
o que é bom e o que o Senhor pede de ti. E aí ele fala de 3 coisas: pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Vamos repetir, gente: pratique a justiça, amar a misericórdia e andar em humildade. Queridos, praticar a justiça é literalmente o seguinte: olha, você era pecador, continua sendo, Jesus morreu na cruz por você, Ele perdoou os seus pecados, mas isso não é uma licença para você continuar andando em pecado. Ao contrário, é a mesma coisa que você chegar para a tua mulher e falar: minha mulher, me perdoe porque eu fui grosso com você, porque eu fiz alguma coisa para você, e continuar fazendo. O motivo que gerou a ruptura, o estremecimento, continua. Então, ainda que Deus tenha nos perdoado completamente em Jesus, zerou, está tudo zerado, Ele está dizendo para você: eu quero 3 coisas de você para que a gente continue em comunhão. A primeira é que você pratique a justiça. Diga assim: fazer o que é reto, fazer o que é certo, amém ou não? Isso significa que o crente, quando ele nasce de novo, ele tem que começar a aprender a andar com Deus. Porque a gente vem com tantos comportamentos errados e a gente aos poucos vai abandonando os pecados, e alguns até imediatamente. Mas os pecados mais profundos, aqueles da alma, aqueles que são comportamentais, esses precisam de uma renovação constante, de uma mudança de mentalidade, amém? Mas em primeiro lugar, praticar a justiça, andar direito, evitar o que é errado, fazer a vontade de Deus. O segundo comportamento que ele fala aqui é sobre amar a misericórdia. E aqui eu quero dizer para você uma coisa. Aliás, eu quero interpretar esses 3 mandamentos aqui juntos. Diga assim: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar em humildade perante Deus. Quando você começa a andar na justiça, existem pessoas que têm uma tendência natural de serem legalistas e de apontar o dedo para o outro. Jesus foi o maior de todos, nunca pecou, mas Ele sempre tratou todos os necessitados com misericórdia. Essa palavra misericórdia, na nossa língua, ela é formada por 2: miséria de córdia. Córdia no latim é coração, miséria de coração. Isso fala tanto do indivíduo que consegue olhar para o outro e se compadecer do outro, quanto consegue olhar para si e perceber a miséria que está dentro de si mesmo. Então, querido, veja bem, Deus quer que você vença, que você cresça na vida espiritual, que você se torne um vencedor daquelas áreas na tua vida que te dominavam, que faziam você andar errado. Venceu, glória a Deus. Mas isso não te dá liberdade para olhar para os que estão ainda fracos com legalismo, de cima para baixo: ah, seu pecador. Esse era o comportamento dos fariseus. Jesus só agiu de maneira dura com os religiosos, com aqueles que sabiam muito, mas viviam pouco. Com todos os demais, Ele teve misericórdia. E o terceiro passo é andar com humildade. Sabe por quê, gente? Porque por mais que você tenha conquistado, quando você se compara a Jesus, você percebe que você é nada. Então você só tem um comportamento que você pode ter: humildade. Amém? Diga assim: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente perante o seu Deus. Glória a Deus! A Bíblia diz que quando aquele que se humilha será exaltado. Deus resiste ao soberbo. Então,
a gente tem que sempre lembrar de onde nós viemos. Eu estava ontem tendo uma conversa com a Lilian, e eu disse para ela assim: meu amor, eu sempre me lembro quem eu sou. Eu sempre me lembro as coisas que eu já cometi no passado. Eu sempre me lembro das coisas que eu ainda tenho que vencer hoje. Mas eu não tenho culpa. Por quê? Porque Jesus já me perdoou na cruz. Amém, irmãos? Então eu digo para ela: eu vivo na graça, porque eu creio num Deus misericordioso e procuro agir com misericórdia com todas as pessoas. Por quê? Porque ninguém é pior do que eu. Olhe para a pessoa do teu lado, e eu quero dizer para você também: ninguém é melhor ou pior do que você. Todos nós, se estamos aqui, se o teu nome está escrito no livro da vida, é por conta de haver um Deus misericordioso, um Deus maravilhoso, um Deus perfeito, um Deus que me alcançou, que me buscou, que te buscou, que está te transformando. E nós temos que amar, olhar para o pecador e ter misericórdia, para poder estender a mão para ele e dizer: vai dar certo, você vai conseguir. Eu consegui. Amém? É assim que você vai andar com Deus, com o coração desejoso de fazer o que é certo, com o coração que tem misericórdia pelos necessitados, e com o coração humilde. Lá no céu não vai ter ninguém que vai chegar lá e vai dizer: olha como eu fui maravilhoso. Deus vai honrar as pessoas, mas ninguém vai honrar a si mesmos. Eu amo lá em Apocalipse capítulo 5, quando os anciãos estão todos com coroas na presença do Senhor e do Cordeiro e do Pai, Deus Pai, e eles se prostram e eles colocam as suas coroas diante daquele que os coroou. Olha que coisa tremenda, é o galardão que nós vamos receber na presença do Senhor, diante do tribunal de Cristo. Vamos receber coroas com pedras, por aquilo que fizemos, pelas obras de justiça. Mas a Bíblia diz que todos se prostraram diante do Cordeiro e colocaram as suas coroas na presença dele, porque ele é o merecedor, somente ele é o merecedor, só ele merece a honra, a glória, a majestade, o poder, o domínio, a soberania. Amém, igreja? É pela graça que nós vamos chegar lá. Mas é importante a gente entender que para se ter comunhão com Deus, é necessário crer nele. Gênesis capítulo 5, versículos de 21 a 24. Eu vou ler sobre um homem extraordinário chamado Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque, ele é um tipo de muitas coisas. Enoque é um tipo da igreja que vai ser arrebatada sem morrer. Enoque viveu 365 anos, simbolizando uma vida consagrada a Deus, que começou de maneira inadequada, mas depois de 65 anos de vida, ele viveu mais 300 anos andando com Deus. E um dia Deus falou: Enoque, a gente está tão junto e misturado, que é o seguinte, vem para cá. Para que você vai ficar aí? Você está tão perto de mim. Vem para cá, Enoque. E é o que vai acontecer com a igreja que está esperando, se consagrando para o noivo. Um dia vai estar andando na terra e o Senhor vai olhar e falar: vocês estão tão juntos e misturados. Vem para cá, sobe aqui, que eu vou levá-los para a minha presença. Amém, igreja? Alguma coisa aconteceu na vida de Enoque. Eu acredito que ele teve a revelação do dilúvio. Porque quando nasceu o seu filho Matusalém, ele deu o nome de Matusalar, Matusalém, que significa: a sua morte trará. Uau!
E quando a gente estuda a vida de Matusalém, sabe que no ano que ele morreu, o dilúvio veio. Então certamente Enoque deve ter recebido uma revelação que estava chegando o tempo do juízo. Então, e Deus deve ter dito para ele: quando ele morrer, o juízo vem. Ele deu o nome de Matusalém. Matusalém, sua morte trará. A partir daí Enoque andou com Deus. Mas o que será que Enoque fez de tão extraordinário? Em Hebreus capítulo 11, versos 5 e 6, a Bíblia diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Diga, pela fé. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Então o que a Bíblia está dizendo? Que Enoque andou com Deus pela fé. Isso significa que Enoque não via a Deus, mas ele sentia Deus. Ele andava em obediência a Deus pela fé. E nós estamos vivendo, irmãos, num tempo onde a fé está cada vez mais esfriando. Jesus diz: porventura, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Mas eu quero dizer para você que ainda tem um remanescente que crê em Jesus e que proclama Jesus. Amém, igreja? A Yat Church está proclamando que só há um nome que salva, o nome de Yeshua. Então vamos pregar e vamos viver pela fé, porque quem anda em fé agrada a Deus e não tem reconciliação e nem comunhão. Agora deixa eu dizer algo para vocês: fé não tem nada a ver com sentimentos, porque tem dia que eu creio que Deus está no controle da minha vida. Tem dia que eu fico com medo das coisas que podem acontecer. Você é assim também? Você é assim também? Mas como que a gente anda por fé, se dentro da nossa alma tem tanta luta? Fé é obediência, não é sentimento. Eu estou sentindo alguma coisa? Não, mas ainda assim eu vivo segundo a palavra de Deus. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim: fé não é sentimento. Diga, fé é obediência. E camarada, alguém andar 300 anos em obediência tem que receber um galardão muito especial, né? Mas a gente pode andar pela fé, irmãos. O nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Ontem eu fiz um casamento e eu fiquei muito emocionado, porque eu casei os pais, depois eu apresentei a menina quando era um bebê, e ontem eu estava fazendo o casamento dela. Então quando ela foi entrando com o pai, né, que é o Marco, meu querido amigo, Marco e a Cris, eu tive que segurar o nó na garganta, porque eu falei: Deus, como passou o tempo. Mas se eu puder olhar para trás e fazer um resumo da minha vida nesses anos todos, o Senhor sempre esteve comigo. E é interessante porque, conhecendo a vida da moça, ela teve alguns relacionamentos que não foram bacanas, que não eram pessoas do bem. E aí, um dia o noivo, ele foi mandado embora de um banco que ele trabalhava, foi para os Estados Unidos, ficou um tempo lá. Quando voltou, foi trabalhar em outro banco. Eu não sei se ele foi mandado embora, que eu estou inventando, pode ser que tenha sido transferido. Alguma coisa aconteceu que ele saiu de onde ele estava. E aí ele ele conheceu um amigo que era amigo dela, e por causa desse amigo em comum, ele conheceu a mulher da vida dele. É assim que Deus faz. Eu quero dizer para você que Deus cuida de você. Levante a mão para o céu e diga assim: Deus cuida de mim.
Repete de novo, diga: Deus cuida de mim. Querido, você não sabe o que está depois de amanhã, mas Deus sabe. Deus conhece o fim da história e Ele tem aliança com os seus. O que você tem que fazer é crer. Senhor, eu não vejo um palmo na minha frente, mas eu vejo. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor porque Ele é bom, porque Ele é um Deus de graça, de misericórdia, e Ele dirige a vida dos seus. A terceira lição que a gente vê aqui sobre manter a comunhão com Deus é que para se ter comunhão com Deus é necessário concordar com Ele. Amós 3:3 diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Isso parece banal, né? Mas você já discordou de Deus? Quantos aqui já discordaram de Deus? Eu muitas vezes falo: Deus, não estou concordando muito com isso aqui não. Às vezes você não verbaliza, mas você sente: não é bem assim. Já teve essa história? Não é bem assim. Não é possível. Não dá. Já pensou assim? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer andar em comunhão com Deus, você tem que concordar com Ele. Porque se você pensa diferente dele, você está errado. Simples assim. Diga para o teu irmão do lado: se você pensa diferente dele, ele está certo e você está errado. Não tem outra opção. É simples assim. Então a Bíblia está dizendo que para você concordar com Ele, para você ter comunhão com Ele, você tem que concordar com Ele. Às vezes eu falo: tá bom, Senhor, eu sei que eu estou errado, o Senhor está certo, me ajuda, mas eu estou errado. Eu prefiro admitir o meu erro e dizer: então me ajuda, porque eu quero andar direito contigo. Amém? Eu estou errado, Ele está certo. Isaías 55, versos 6-9 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Quantos aqui querem o perdão de Deus? Uau, é bom, né? Mas eu vou dizer que o perdão, você tem que ter uma atitude aí. Porque Ele é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus está dizendo: eu penso diferente de você. E Deus está dizendo mais: os meus caminhos não são os vossos caminhos. A gente faz planos na vida, gente. A gente tem sonhos, a gente faz planos, a gente planeja, organiza. Aí dá errado, aí você fica bravo. Ora, se Deus está dizendo que os caminhos deles não são os seus caminhos, se você é de Deus e não está dando do jeito que você quer, então fala: Deus, então mostra o teu caminho, porque eu quero o teu jeito. Eu não quero o meu jeito, eu quero o teu jeito. E Deus continua dizendo: os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Bom, eu vou fazer aqui uma ilustração para você entender. Ele está dizendo que os céus são mais altos do que a terra. Se ele está falando da atmosfera, nós podemos falar aí de uns 100 quilômetros de altura. Mas se ele estiver falando do universo, alguns cientistas dizem que o universo tem aproximadamente 14 bilhões de anos. E eles fazem isso de uma maneira simples, né? Vocês sabem que há uma expansão, o universo está se expandindo, eles percebem a velocidade e medem a cota. Você tem o espaço, você tem a velocidade da luz, dá para você saber o tempo. O que Deus está dizendo para você é o seguinte: olha, assim como o céu está longe da terra, assim os meus caminhos, longe dos seus caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos, são melhores.
Então, meu querido, eu quero te dizer uma coisa. Deus quer ter comunhão com você, mas você tem que concordar com Ele, porque Ele está certo, porque o caminho dele é melhor, porque o caminho dele é mais de amor, porque o caminho dele é da luz. Os nossos são caminhos de trevas. Então a palavra de Deus está dizendo que você tem que, para ter comunhão com Ele, tem que abandonar os caminhos errados. Amém ou não? E aqui nesse texto nós temos 3 palavras muito importantes. A primeira é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com a Lilian, gente, vocês podem não acreditar, mas eu já fui um moço bonito, magro, cabeludo, não era careca, gordo assim. Eu era magro, loiro, olhos verdes, azuis, sei lá o quê. A mulherada dava em cima, tocava violão, piano. Oh, gente, eu fui aquele cara que namorei quem eu quis. Aí um dia, aqui tá, para que ninguém ache que eu estou mentindo, tá a Edith aqui. A Edith estava no dia da minha conversão, lá em Rio Preto. A mulherada chovia no pedaço. Aí um dia eu convidei a dona Lília para ir comigo numa viagem. O Dado estava comigo nessa viagem também. Cadê o Dadinho? Está ali, né? Nós fomos para Jales. Jales, Dadinho. E eu sei que eu cheguei lá, ela era minha convidada, e a mulherada tudo em volta. Eu tocando piano, ela: ai, Lília Martini, como você toca bem, não sei o que lá. A Lília sumiu. Eu falei: o que aconteceu com essa moça? Aí um dia eu chamei assim, a gente ficou uns 2, 3 dias lá. Falei: por que você está sempre sumida? Ela ficava com a Leni, né, a filha da Edith. Ela falou: tem muita menina no pedaço, eu não vou ficar nessa disputa não. Pronto, me ganhou. Aí eu que fiquei atrás dela. Até casei com ela. A Bíblia diz, meu querido, que a glória de Deus é encobrir as coisas, e a dos homens é descobri-la. Deus ama quando você o busca. Deus ama quando você o deseja. Deus ama quando você quer estar mais perto dele. Então a primeira coisa que você precisa fazer, Ele já deu o seu Filho Jesus. Mas Deus, Ele quer ser amado. Deus quer que você o busque de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Não busque a Deus só quando você tiver algo para pedir a Ele. Busque a Deus por quem Ele é, para ter comunhão com Ele, para ter um momento com Ele. Eu muitas vezes de madrugada eu dobro meus joelhos e falo: Senhor, me visita, porque eu estou com saudade do Senhor. Então busque ao Senhor. Essa busca, esse desejo de agradar a Deus é que nos leva a deixar, a abandonar a vida antiga, a vida de pecado. Deixe, buscar em primeiro lugar, deixar em segundo lugar, se converter. E aqui a palavra converter, ela é shuv no hebraico. A palavra que acabou formando uma outra palavra também conhecida por arrependimento, que é techuvá. Mas chuv é uma palavra hebraica que significa de novo, ou significa também voltar. Mas voltar para onde? Para a Torá, voltar para a palavra de Deus. Que coisa interessante, irmãos. No Novo Testamento, a palavra arrependimento é metanoia. Metanoia fala de mudança de mentalidade. Então no Novo Testamento está falando de uma mudança de alguém que não era de Deus para alguém que é de Deus. Mas Deus, quando Ele está falando para o seu povo, o povo de Israel.
Então ele está falando para alguém que não está fora porque não conhece, está fora porque fez escolhas de se separar de Deus. Então, para o povo de Israel, Deus fala: volta para onde? De onde você saiu, para a Torá, para a vontade de Deus, para a palavra de Deus. Então, querido, eu quero dizer, você quer ter comunhão com Deus, então busque-o de todo o teu coração, amém? Você vê o povo de Israel, quem foi comigo já para Israel, e vê o povo orando no muro ali daquele jeito, porque a palavra de Deus diz que Deus queria ser buscado de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força. Ou seja, quando buscar a Deus, não busca de qualquer jeito. Quando for orar, não dá uma oradinha. Não, meu querido, vai buscar a Deus, busque a Ele. Ele é o Rei do universo, é Ele aquele que te ama, mas Ele quer ser amado por você, amém, igreja? Aplauda o Senhor, Ele merece toda a honra, toda a glória. Então o arrependimento para quem é do mundo, para quem não conhece a Deus, é metanoia, é mudança de mente. Mas para quem já conhece, é volta para a palavra. Nós estamos vivendo um tempo onde existem pastores, líderes, igrejas, querendo olhar para a Bíblia e fazer uma releitura da Bíblia, querendo mudar e adequar a Bíblia aos costumes desse mundo que está caminhando em trevas. A Bíblia é a verdade, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, amém, igreja? E Deus está querendo levantar uma igreja forte, uma igreja profética que vai transformar o mundo, não uma igreja que vai se adequar ao politicamente correto. Voltar de novo. O gap, a distância entre Deus e nós é abissal, é enorme, é extraordinária. Qual é a consequência de quem age assim? Porque Ele se compadecerá dele, e Ele é rico em perdoar. Todos os agradecendo pela salvação, é a minha primeira palavra, e pedindo perdão pelos meus pecados. Eu tenho dito para Deus: Senhor, eu quero tanto te agradar, eu quero ser usado como uma vela até o fim para a glória do teu nome. Vocês me desculpem, eu estou um pouco emocionado hoje, porque há muitos anos atrás eu falei para Deus que eu queria muito falar de Cristo no mundo inteiro. E hoje, pela internet, nos permitir isso, eu estou podendo levar a palavra de Cristo para o mundo inteiro. E hoje é o primeiro dia, o primeiro culto da IA Church, que nós estamos batizando pessoas online. Eu estou muito emocionado, porque eu sei que o fogo vai chegar aí onde você está, no Brasil inteiro, vai chegar aí onde você está, fora do Brasil, nas nações, na Europa, nos continentes, amém? A igreja de Jesus está avançando, igreja. Mas eu quero terminar falando sobre a última lição, sobre a última verdade, sobre como ter comunhão com Deus, né? Que é nós é que temos que mudar, porque Deus é imutável. Diga assim: Deus é bom, Deus é gracioso, Deus tem misericórdia, mas Deus não vai mudar de ideia. Capiche? Não vai mudar de ideia. É simples assim. Se você está agindo fora da vontade dele, você está indo para longe dele. Porque às vezes no relacionamento, né? Eu, por exemplo, com a Lilian, se ela briga comigo, e é raro isso, mas se ela endurece comigo, eu endureço. Mas às vezes ela pede uma coisa para mim, eu não, de jeito nenhum. Sabe essa coisa eu sou paroleiro mesmo, né? Não sei o que ela tá, ela fica quieta. Daqui
3 minutos já tá bom, meu amor, vamos fazer do jeito que você quer. É verdade ou não é? A gente muda porque a gente erra. Deus não muda porque Deus não erra. Então, se alguém tem que mudar, somos nós, porque Ele não vai mudar. Malaquias 3, 6 e 7, Deus fala assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha como Deus é maravilhoso. É exatamente pelo fato de que Ele não muda que nós não somos consumidos. Ou seja, Ele é misericordioso desde a eternidade. E por isso que eu digo, existe uma teoria, né? Estou vendo aqui o Rabi Ishai. Tem gente que pensa que Deus não vai mais tratar com Israel, porque Israel perdeu a chance. Não, querido, não perdeu a chance, porque Deus não perde para o diabo em nada. Ele não vai deixar que o seu povo, que Ele amou, o seu primogênito, Ele vai trazer de volta. Então pode ter certeza de uma coisa: vai girar o mundo, os homens se levantam, caem, impérios se levantam e caem, e Deus vai cumprir a sua promessa, porque Ele é Deus, Ele é imutável. Aleluia, dá uma salva de palmas, glorifica Ele. E Deus está falando: porque eu não mudo, é porque eu não destruí vocês ainda. E Deus uma vez chegou para Moisés e falou: Moisés, isso tudo era só para testar Moisés, né? Eu vou fazer uma outra coisa, eu vou começar de novo com você. Vamos acabar com esse povo aí, que eles são muito rebeldes? Vamos acabar e eu começo uma nova aliança com você. Moisés falou: não, então risco o meu nome também. Mas Deus não ia fazer, porque Ele já sabia. Diga assim: Deus já sabia. Então eu quero profetizar na tua vida que as promessas que Deus fez na tua vida não caíram por terra, porque Deus não muda. Deus é imutável. Agora, se Deus não muda, quem tem que mudar somos nós. E deixa eu te dar uma sugestão. Encurta o caminho. Não fica perdendo tempo andando fora da vontade de Deus, não. Encurta o caminho. Você só vai economizar sofrimento. Faz a vontade de Deus logo, porque Deus não vai mudar quem Ele é. E porque Ele não muda, é que nós estamos vivos ainda. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Se você entrou aqui hoje e está longe de Deus, porque ainda não se entregou a Ele verdadeiramente, você que está me vendo pela internet também, Deus é um Deus de misericórdia, mas Ele é imutável. A Bíblia diz que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o primeiro convite que eu quero fazer é para você que quer de fato ter comunhão com o teu Criador, para que Ele seja também o teu Salvador. Se você quer entregar a sua vida para Ele, basta você dizer: Senhor, eu preciso de um Salvador. E só há um Salvador, que é Jesus. Então eu quero entregar a minha vida a Cristo, para que Ele seja o Senhor e Salvador da minha vida. Não importa a sua situação, importa que Ele te ama e morreu por você. Hoje, centenas de pessoas estão se batizando para testemunhar que Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus,
eu hoje entrego a minha vida, o meu coração, o meu destino, os meus caminhos. Eu reconheço que eu sou pecador, mas eu te peço, perdoa-me, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, pois eu quero andar contigo, ter comunhão contigo todos os dias da minha vida. Amém. A igreja aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe várias pessoas. Deus abençoe a todos vocês. E você que fez essa oração juntamente comigo, coloque no QR Code, diga: eu entreguei a minha vida para Cristo. Coloque o seu nome, nós queremos saber quem você é. Amém? É um grande privilégio viver nesse tempo em que nós estamos colhendo o que muitos outros semearam. Eu me lembro do tempo que, quando começamos essa igreja, era muito difícil alguém se converter. Hoje não. Hoje as multidões estão recebendo a palavra e confessando a Jesus. Essa é a unção que está sobre essa igreja. Essa é a unção que está sobre a sua vida. Então levante a mão para o céu, que eu vou terminar esse culto com a bênção do Senhor. Senhor, é a graça maravilhosa de Jesus. É o amor de Deus, o Deus Pai. E as consolações do Espírito Santo que nos alcançou, que nos sustenta e que nos envia, Senhor, para todas as nações da terra. Que cada vida que hoje, Senhor, se ajuntou a essa igreja, seja os que estão presentes quanto os que estão distantes, que sejam empoderados pelo Teu Espírito e que tenham a paixão em primeiro lugar por Ti e também pelos perdidos, e que possamos cumprir o Teu chamado até o dia do arrebatamento. Nós oramos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.